A chamada lei do progresso espírita, por lógica, pode explicar em boa parte a existência do Estado, assim como pode demonstrar o seu fim no futuro em caso de mudança de era, a chamada nova era, a transição planetária. Segundo evangélicos e espíritas, está por vir o progresso moral da humanidade, com exílio em outros mundos aos espíritos ainda renitentes no mal. Serão enviados a um local que esteja de conformidade com o seu nível de evolução. Algumas correntes evangélicas também pregam que o planeta está na expectativa do julgamento final, volta de Jesus, fim dos tempos, muitas vezes baseadas em Marcos 13, naqueles trechos que Jesus afirma que enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos. Os espíritas falam em 5 tipos de mundos: primitivos, o segundo, chamado de provas e expiações, que é o qual nós estamos, e os outros 3 melhores, de regeneração, ditosos e celestes. No primeiro mundo, o primitivo, o estado é absolutamente inviável, pois os humanos primitivos viviam de coleta e subsistência. Então, segundo nosso atual senso comum, eles não detinham conhecimento e nem riquezas para serem apenas um pouco roubados. Por outro lado, eles eram extremamente violentos e, quando uma tribo encontrava outra, eram iniciados embates onde a dizimação e destruição era certa. Thomas Hobbes, na obra Leviatã, de 1651, registrou como era a situação humana, aparentemente entre o que podemos aqui tratar da transição do nível 1 para o nível 2 espírita. Abre aspas. Roubar-se e espoliar-se uns aos outros sempre foi uma ocupação legítima, e tão longe de ser considerada contrária à lei de natureza, que quanto maior era a espoliação conseguida, maior era a honra adquirida. Nesse tempo, os homens tinham como únicas leis as leis da honra. Fecha aspas. Esta frase acima, sobre a lei da honra, está no capítulo do Estado, quando ele passa a explicar o surgimento dos governos. Hobbes, logicamente, não utilizou teorias de níveis de evolução entre os grupamentos humanos, o que foi feito nas obras kardecistas 200 anos depois. Se a respeitada lógica de Hobbes explica o nascimento do Estado em meio à barbárie, que este surgiu para estancar a dizimação e violência entre os indivíduos e entre os grupamentos humanos, também é lógico que, em meio à ignorância total, nenhum governo se sustente. Algo precisa ser adicionado a esta receita para a manutenção do poder estatal ao longo do tempo, pelo menos por alguns anos, e este complemento pode ser o progresso mental dos indivíduos, conforme é exatamente demonstrado por textos de Kardec em sua teoria da evolução de 5 níveis. Os povos primitivos não sabiam roubar pouco e constantemente. Eles desconheciam que podiam ser o ladrão estacionário, segundo a lei da honra de Hobbes. Assim como as vítimas, os pilhados pouco ou nada produziam, vivendo miseravelmente de subsistência, coletas e, pasmem, outros roubos. E a espoliação primitiva em nada se parecia com o que conhecemos por furto. Segundo informações que temos, nessa época era latrocínio mesmo, com emprego de violência extrema, fazendo o espoliador adornar-se e vestir-se com lembranças do crime, como crânios e outros ossos das vítimas. A acumulação de riquezas, previdência e incremento de produção, assim como o modus operandi de roubar apenas uma parte das riquezas, surge apenas com o incremento da inteligência média, no segundo nível de evolução espírita, um mundo de provas e expiações. Aqui, o mal ainda sobrepuja o bem nos planetas voltados para provas e expiações, como atualmente se encontra a Terra. É deste mal que surge a agressão de um grupo de pessoas sobre as outras. Surgem indivíduos dominando outros por meio da violência, coerção e manutenção em erro para fins de obter vantagens de qualquer ordem. Percebe-se que os estados, como os conhecemos, então, estão intimamente ligados aos mundos de provas e expiações, o segundo da lista de 5, embora tenha surgido na situação de desgraça dos humanos primitivos. Eis então que correntes de pensamento dominantes no espiritismo e outros dogmas evangélicos estão anunciando a mudança da era, o que seria a passagem para um mundo dito melhor,
onde as pessoas seriam mais éticas e o mal deixaria de dominar. Com o progresso das pessoas, sem o mal no cerne de cada um, o que seria do Estado? Esta é a grande dúvida. Como prever o futuro do homem de algumas gerações após a nossa? O Estado vai aumentar e dominar a todos, tirando cada vez mais a liberdade, ou a esplendorosa liberdade vai sobrepor-se e acabar com o Estado de impostos de uma vez por todas? Finalmente compreenderão que o Estado comete roubo ao obrigar a pessoa a pagar impostos aos políticos, mesmo contra a vontade dos indivíduos? Ou entenderão que o Estado é uma espécie de ministro de Deus e faz jus a uma grande parte do trabalho de cada um? Provavelmente a obra de Kardec vai pelo lado do indivíduo, afastando a presença estatal, conforme o homem vai evoluindo nas gerações vindouras. Veremos. Por ocasião deste progresso, no Livro dos Espíritos, questão 789, está claro que não haverá um Estado único, refutando essa ideia. Vejamos pelo texto literal, entre aspas. O progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? Uma nação única não. Seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. Fecha aspas. Se foi negado com veemência um Estado único sobre a Terra, continuando a lição sobre leis apropriadas para cada cultura, certamente é porque algo sensibilizou sobre a também improvável necessidade de um Estado para cada cultura, como é hoje. Veja que o texto fala em leis apropriadas a esses costumes, e não fala em um Estado para cada costume e necessidade, como se dá atualmente neste século XXI. Uma coisa é diferente da outra. Leis apropriadas são diferentes de Estados apropriados. Leis apropriadas podem muito bem serem leis privadas. Estados apropriados é o que temos hoje, no século XXI. Leis apropriadas, conforme previsto no kardecismo para o nível 3, é o que talvez tenhamos no futuro. A resposta da questão 789, em momento algum, fala que após a transição planetária, haverá estados como os que há atualmente. Veja que lá poderia estar dessa forma assentada. Por que não está? Esta resposta da questão 789 casa perfeitamente com um futuro baseado em sociedade de leis privadas, onde cada indivíduo adere às leis que achar melhor. Num futuro com pessoas mais éticas e esclarecidas, o Estado perderá boa parte de sua justificativa inicial, assim como grupos criarão mecanismos que as empoderarão a ponto de conseguirem escapar dos governos ou de qualquer outra opressão e fonte de infelicidade. Então, sendo de pouca importância os estados como os atuais, e sendo impossível um estadão só no planeta todo, conforme expressamente escrito na obra de Kardec, logo podemos cogitar que estarão os governos e os políticos em perigo de extinção por ocasião da nova era. Tudo isso a ocorrer em breve. Por fim, ele fecha com chave de ouro a questão 789, esclarecendo que o progresso vem pelos indivíduos, assentando a contrário senso à inutilidade completa do Estado, quando afirma, entre aspas, que a humanidade progride por meio dos indivíduos, e pouco a pouco se melhoram e instruem. O Livro dos Espíritos fala em progresso por meio dos indivíduos, não fala em Estado. O Estado ficou lá atrás, quando ele disse ser impossível um Estado único. É conclusivo, por lógica, também que o Estado em nada contribui com o progresso. Se o Estado nada contribui com a sociedade e o progresso, visto esse ser promovido pelos indivíduos cheios de males, significa que ele é vinculado ao mundo de provas e expiações. Ele é vinculado ao mal dentro de cada um, a sanha que muitos têm de se apropriar violentamente e viver às custas de outros. Sanha esta herdada lá atrás, do primeiro mundo, o mundo primitivo. Indo para a era da regeneração, nível 3 na escala kardecista, e acima do atual do século XXI, por um lado, a medicina estará mais avançada, haverá menos inválidos, as pessoas serão produtivas cada vez mais e não haverá necessidade de viver às custas de outros.
assim como utilizar-se de serviços ditos gratuitos do governo, como médicos, professores, segurança e quaisquer outra coisa que não tenha sido obtido por esforço individual. E esforço individual significa refutar os serviços comuns do Estado. Por outra via, conjectura-se que será muito maior os casos de benevolência voluntária, ou seja, indivíduos ajudando gratuitamente e por amor aos seus próximos nas mais variadas e legítimas necessidades. O Estado deixará de fazer sentido quando todos rejeitarem suas esmolas e seus péssimos serviços, visto sua impossibilidade de funcionar com ótima qualidade. Os impostos compulsórios, que no fundo são uma violência contra o patrimônio e o tempo produtivo do indivíduo, deixarão de fazer sentido, assim como já não faz atualmente para muitos. Com a evolução do íntimo das pessoas, presume-se que haverá mais trabalhadores qualificados, inteligentes e libertos, principalmente libertos. A sociedade civil organizada será muito mais forte, independente e capaz de lidar sozinha com as mais variadas ameaças, inclusive de estados que porventura ainda insistam em existir no planeta. A informação descentralizada, rápida, barata e distribuída trará os maiores avanços ainda inimagináveis. Porém, o caminho é longo, pois estamos diante de um problema de evolução e inteligência, o que leva séculos. Assim, antes da queda total por inanição, os atuais estados pobres do terceiro mundo, como o Brasil, provavelmente experimentarão algum avanço rumo ao socialismo, pois estamos supondo que as pessoas vão ser melhores. Então, provavelmente, o governo terá uma sobrevida no rumo do estado de bem-estar social. Este é o sonho utópico dos terceiro-mundistas, pois, fatalmente, os governos se beneficiarão com os habitantes melhores. Os serviços prestados por servidores menos corruptos e mais esclarecidos atuarão muito bem, e isto pode se sustentar em alguns quinquênios, porém continua sendo insustentável no longo prazo, em algumas décadas pela lógica demonstrada aqui. O novo sempre vem e o progresso também. A humanidade progrediu muito nos últimos 5 séculos, com ênfase ao comércio, trabalho privado e avanços tecnológicos. E ao que tudo indica, estes 3 itens serão mais intensificados nas próximas décadas, tirando cada vez mais espaço do Estado na vida das pessoas. Se passarmos pela mesma transição para o terceiro mundo de Kardec, veremos que o Estado foi uma instituição mafiosa que fez muito mal e deixou muito atraso social no segundo mundo, o de provas e expiações. Com a mudança de era, homens melhores conquistarão a felicidade e a liberdade por meio da verdade, trazida pela informação descentralizada e distribuída. Este vídeo foi o resultado da colaboração entre D.S. Hamas e Mizu Young. Inscreva-se no L de Liberdade, curta e compartilhe esse vídeo. Siga-nos também no Rumble e no Odyssey. Os links estão na descrição. Até o próximo vídeo!